E é isso aí, o ano tá correndo, a gente já tá quase lá, né, chegando no terceiro trimestre, então é hora de colocar o rodinha no pé. E aí, nesse fim de semana, no passado, a gente fez um trabalho muito interessante no 7 de setembro, que foi um banho de floresta, mas muito especial, que foi na nascente do Rio Tietê, em Salesópolis. Então, para quem não conhece, o Rio Tietê, ele é o principal rio aqui de São Paulo, né? Todo mundo conhece ele, principalmente no começo do ano, quando tem os problemas de água e tudo mais. E ele nasce, na verdade, é um rio bem interessante, né? Até pelo ponto de vista do Feng Shui, que ele nasce próximo ao oceano. Então, teoricamente, por nascer próximo ao oceano, que ele já está quase próximo ali de Bertioga e tudo mais, tanto que se desce pela Mogi Bertioga, né? E ali, você, ao invés de... O rio, né, na verdade, ao invés de descer e já ir para o oceano, por conta do relevo de São Paulo, que a gente tem, né, esse paredão, que quando os bandeirantes chegam aqui, precisam enfrentar essa montanha, né? O rio, em vez de correr para o oceano, ele corre para dentro, né? Ele corre para o interior. Então, é um dos rios muito especiais, assim, em formato, em influência também, porque na maior parte desses rios, quando eles correm na direção oposta do que a maior parte dos outros rios correm, eles trazem muita prosperidade, né? São rios de bastante prosperidade nesse aspecto. E é muito interessante porque a maior parte das pessoas não sabe, mas o rio ele não é poluído desde o começo, né? Todo mundo pensa que o rio Tietê ele é poluído igual ele está aqui em São Paulo, mas na verdade ele nasce, né, bem puro, e aí à medida que vai chegando em São Paulo, aí tem toda aquela parte, né, da poluição, dos dejetos que são acumulados, e depois quando chega depois de Salto, que existe mais um aclive, lá tem uma limpeza, então o pessoal olha lá, né, aquele monte de sabãozinho que fica voando lá, e aí depois o rio volta a ser limpo de novo, tanto que aí tem as eclusas, né, e mais para frente desabar no Rio Paraná e depois ali para a Argentina. Então você vê como é um rio importante em vários níveis, né? Tanto em nível econômico quanto em nível energético. E é um rio que, na verdade, a gente que mora em São Paulo, né? Muitas pessoas que moram em São Paulo, a gente não dá muito valor para ele, né? A gente fica até muito bravo com ele, né? E se você for olhar, ele na verdade seria o ponto onde foi por ele que foi a facilitação para que São Paulo pudesse crescer como cresceu, a energia de São Paulo também pôde desenvolver como desenvolveu. Então, é um trabalho muito importante que está acontecendo agora no todo, nesse processo de crescimento e evolução, que a gente tem esquecido como o rio é importante, né? Então, eu acho bem interessante agora a gente voltar, pelo menos, a tomar consciência, né? Lembrar que nós, como os banhos de floresta, né? Quando eu faço esse projeto, ele está muito ligado a realmente ter essa consciência de evolução, no sentido de fortalecer e dar mais valor para os recursos naturais, né? E principalmente um dos recursos naturais que hoje ele tá escasso e a gente vai ter talvez um processo muito desafiador para o futuro, que são as águas doces, né? As águas cristalinas, as águas que realmente fornecem energia vital, né? Porque apesar do planeta ter muita água salgada, né? Então, dessalinizar é mais difícil. E aí, quando a gente tem um rio tão poderoso, né, um rio tão de tanta energia como o Rio Tietê, é quase que um desrespeito a gente deixar ele sujo, né, principalmente aqui nessa parte do rio. Então,
o meu recado hoje é exatamente para a gente, porque às vezes a gente não vai conseguir, né, mudar muita coisa no sentido de pedir para as pessoas pararem de poluir, mas só o fato da gente tomar consciência do que o rio é importante, cuidar do rio, né, não jogar coisas nos rios, isso já ajuda muito, porque a gente precisa voltar a ter consciência, né, que a gente é natureza, né? E que quando eu faço as viagens do banho de floresta, é também lembrar e reconhecer e reconectar cada um de nós com a consciência da natureza, porque quando a gente perde essa percepção que a gente é natureza, a gente começa a adoecer. E a gente também adoecendo começa a adoecer ao redor. Então começa a adoecer os rios, começa a adoecer a poluição do ar, né, o ambiente. E a gente precisa começar a desenvolver uma consciência mais natural, né? Ainda mais quem trabalha com energias do xamanismo, dos animais. Eu acho que é uma coisa fundamental essa preocupação para que o meio ambiente seja preservado, né? Que, na verdade, preservar o meio ambiente também é preservar a nossa vida. E achei interessante também, né, no aspecto que foi falado ali no 7 de setembro, porque, além de tudo, né, era o aniversário do Brasil, né, pela independência, mas também tivemos um maior eclipse, né, já nesses tempos. Então, foi um momento de muita meditação para que a gente possa realmente... Porque qual que é a força do eclipse? A força do eclipse é você pedir para que algo que não esteja mais legal, que esteja acontecendo, que esteja negativo, possa se transformar e trazer para o positivo. E foi eclipse lunar, né? Então, muito ligado à lua, a energia da lua vermelha. Então, para realmente purificar esses rios, purificar a energia dos rios, né? Mas purificar também a consciência de quem polui, né? Eu acho que isso é o mais importante. E aí, para a gente tomar também consciência, porque a partir de agora, né, a gente já tem ouvido falar sobre a diminuição da pressão da água, e como foi falado lá em Salesópolis, já há algum tempo os lençóis freáticos aqui de São Paulo não estão funcionando bem, não estão recebendo água suficiente, e aí pode, né, ter um problema aí no futuro. Então, vamos procurar tomar essa consciência como a água é importante, para que a gente possa viver bem aqui, né, principalmente aqui, pessoas de São Paulo e no planeta, né? Então, fazer a sua parte, né, gastar água com consciência, fazer reuso da água, isso é bem importante para que a gente possa continuar conseguindo, né, tomar os nossos banhos, né, fazer as coisas, porque isso é trabalho da natureza, mas também é nosso trabalho nesse processo, né? Então, também quem quiser olhar mais sobre o trabalho que a gente fez, né, de meditação, de conexão, ali na Nascente, lá no nosso Instagram, no @Hathor_Spaco, tem as fotos, né? O pessoal tem as meditações e como foi todo esse processo de limpeza, tanto das águas ali, né, colocadas, quanto das nossas águas internas. Então, a gente faz o trabalho igual, né, o que está dentro está fora. Então, a gente vai fazendo todo o trabalho interno, também das nossas águas internas, para purificar as águas externas, né? Muito interessante. Então, se você gostou, quer saber mais, quando que vai ter o próximo banho de floresta, acompanhe a gente lá no Instagram. E aí não esqueça de curtir, compartilhar, acender o sininho para a gente poder mandar informação para vocês, tá bom? Então, falando, né, nessa parte de consciência da natureza, né, do ambiente, a gente está vibrando com certeza a energia da lei de Gaia, né? Então, a consciência da Terra, para algumas pessoas ela se chama Pachamama, Mãe Divina, e para alguns Lady Gaia. E ela participa em todo o processo de ascensão da Terra. Então, por isso que não adianta achar que a ascensão planetária tem só a ver com os seres humanos. É o planeta inteiro, né, em ascensão, e a purificação de tudo isso é bastante importante.
Ontem começou o Rosário de Kuan Yin, porque Kuan Yin tem o dia 18 com o seu dia, né, dia de setembro. Então, também vamos trazer a energia de Kuan Yin, e aí quem quiser trabalhar essa energia de Kuan Yin, para começar a ter consciência dessa purificação, dessa liberação, né? Kuan Yin é uma deusa que ajuda na misericórdia para que a gente possa curar principalmente situações muito problemáticas com misericórdia divina, né? Então, às vezes, se você está passando aí por uma situação muito complicada, muito pesada, né? Igual os rios ali tão pesados, também a energia de Kuan Yin ajuda nesse processo, né? Então, Kuan Yin também esteve muito presente no trabalho porque ela trabalha com as energias das águas, da energia dos rios e também com a energia dos dragões, é muito interessante. E aí, trazer essa consciência vegetal, né, ou da consciência da natureza, é muito importante porque você vai melhorar muito, porque quando que você melhora com um chazinho, ou melhora fazendo uma compressa, porque você é natureza, então quando você coloca algo saudável, né, que vem de uma consciência vegetal, natural, você vai purificando aquilo para melhorar você, né? E aí por isso quando a gente trabalha no Reiki xamânico estelar, a parte xamânica é exatamente essa consciência de que somos natureza, de que somos Gaia, né? E é muito importante porque às vezes as pessoas pensam que a parte xamânica tem mais a ver só com os rituais e tal, mas mais do que isso, é você saber que você também é natureza. Todas as suas células, todos os seus corpos, eles fazem parte da Terra, eles fazem parte do planeta. E que o seu corpo, para estar saudável, o meio ambiente também precisa estar saudável. E entendendo isso, quando o Nazareno desenvolveu o Reiki xamânico estelar, ele entendeu que precisava juntar toda essa parte dessa consciência de Gaia, né, dessa saúde planetária, dessa saúde física, para também ter uma saúde espiritual, né? E aí a saúde espiritual é ligada à energia estelar. Então, eu acredito, eu sinto, né, para mim que é o Reiki que me conecta muito, exatamente por essas características de se conectar a vários níveis de energia, de consciência, e que essas consciências trabalhando juntas geram um aspecto de cura muito profundo, né, porque vai curar, trabalhar principalmente o seu corpo espiritual, mas a partir do seu corpo espiritual vai descendo para os outros corpos, né? Mas lembrando também que a parte física é sendo trabalhada por essa energia xamânica. Então é um trabalho muito legal e que quando a gente vai nas matas, né, trabalhar a energia do banho da floresta, a gente recebe também essa energia da floresta para a gente e a gente também emana para a floresta. Então é um trabalho muito bacana, de muita conexão. E aí, se você quiser saber mais, nesse mês em outubro, a gente vai estar só nas ferramentas, né, xamânico estelar. E aí, então, dia 28 e 29, 27 e 28, 27 e 28 de setembro, a gente vai estar fazendo o curso do Reiki xamânico estelar nível 1, que ele já tem 20 símbolos, né? Então, trabalha com muitas consciências, são 20 consciências, tanto xamânicas quanto estelares, apoiando. E que todo mundo consegue fazer, mas é muito profundo, muito legal. Se você tem interesse, manda lá mensagem pra gente no WhatsApp. E depois, dia 11, a gente vai ter Reiki xamânico para crianças. E dia 18 e 19, apometria xamânica estelar, aí com o Nazareno Sabino, ele que vai direcionar nesse trabalho. E esse é o último curso de xamânico estelar esse ano. Então, a gente juntou tudo num pacotinho só. Se você quer fazer algum curso, né, ou comigo ou com o Nazareno, ainda tem tempo, né? Então, se organiza, vem, porque a vida que a gente tem hoje, ela não dá
espaços para que a gente possa criar esse tipo de espaço, sabe? Então, quando você se permite criar esse espaço, né, conectado à natureza, conectado a energias estelares, você cria uma outra forma de conexão e amplia a forma de enxergar as coisas. Também ajudando nesse aspecto que Gaia fala sobre o processo de ascensão. Porque quanto mais a gente limpa, quanto mais a gente depura, quanto mais a gente vai limpando essas cargas, esses miasmas, né? Toda essa carga energética que está no nosso corpo, a gente também apoia o planeta, né? Então, é um aspecto muito legal, muito importante, e que se você tem interesse em participar, nosso WhatsApp é o 11 96767 4841, 11 96767 4841. Lá você vai falar com a Geisa, que é a nossa inteligência pessoal. Ela é uma pessoa, sempre está por aqui, e é bem interessante. E também deixar para vocês, para assistirem o nosso podcast, né? Lembrando que lá no YouTube, no Spaco Rator, tudo junto, a gente tem vários episódios de podcast. O último foi com o Bert, que foi muito legal, falando sobre trigramas, falando sobre Qigong, né? Toda a jornada deles para chegar até o Qigong, como que o Qigong pode apoiar você também na sua vida, né? Então, assista lá no nosso YouTube, o Spaco Rator, tudo junto. E ali, lá na parte de podcasts, assiste o último episódio, que tá bem legal, certo? E aí, a gente vai trabalhando essas energias, por quê? Porque em setembro, né, a gente tem essa energia de Virgem, e a energia de Virgem é muito conectada à energia da Terra, né, muito conectada a essa coisa de estrutura, de limpeza, né? Tanto que dizem que o virginiano é chato por limpeza, né? Exatamente por isso, porque ele é o purificador. Então a gente está nesse processo agora, nesse período, purificando tudo isso. Então a gente apoia para usar esse momento de purificação para purificar a gente, mas ajudar também a purificar o planeta, né? E lembrando que esse eclipse que teve agora no dia 7, vai ter agora o solar, né, no dia 21. Então, nesse período, né, entre 7 e 21, a gente vai ter ainda mais transformações, mais mudanças, mais limpeza. E aí usar esse período que está, né, entre eclipses, para que você possa limpar, porque existe uma janela, quando a gente fala no eclipse, que é como se fosse um portalzinho que você pode trabalhar. Ou no eclipse lunar, portais emocionais, no eclipse solar, portais de consciência. Então, o que você quer mudar na sua consciência, o que você quer mudar na sua vida, e deixar encerrar nos portais do eclipse, né? Vai ajudar bastante você, e é uma oportunidade, né? Porque esse eixo Virgem Peixes é um eixo bem interessante, bem profundo, porque trabalha tanto a nossa estrutura, né? Então, a nossa vida cotidiana, a nossa saúde, mas também trabalha o nosso dia a dia, trabalha também pelo lado do Peixes as nossas emoções profundas, as coisas que ainda não foram resolvidas, que precisam ser resolvidas. Então é um eixo muito, muito necessário e importante que tá acontecendo aqui nos eclipses. Então aproveitar esse momento, né? Então a gente vai vibrar com o nosso cristalzinho Lady Gaia e Kuan Yin para ajudar nessa purificação e que você consiga ficar bem no meio de toda essa purificação, né? Quando a gente vibra no cristal, a gente vai intencionando para que você possa conectar através das vibrações com a consciência mais pura, tanto de Gaia quanto de Kuan Yin. E aí, nessa vibração, quando você entra em vibração, em ressonância com a energia pode aumentar a sua vibração pessoal para que você possa
saber como é, que vibração é essa, e aí fazer toda a transformação através das vibrações. As vibrações, elas são muito poderosas, e quanto mais a gente puder usar essa vibração para o nosso bem maior, para a nossa transformação, o caminho da vibração é muito interessante, né? Porque a gente consegue sair de estados emocionais negativos só através da vibração, às vezes. E é não brigar com a situação, sabe? Então, em vez de você ficar aí brigando porque você está com uma raiva e quer resolver essa coisa da raiva, relaxa. Põe uma música de uma vibração mais tranquila, mais calma, que você vai ver que essas vibrações vão trazer outras formas de consciência, outras formas de ideias para você, e deixa que a vibração melhore e ajude o seu caminho. Então, espero que vocês consigam usar esse período de grande purificação e transformação que está sendo, né, esse período entre eclipses, né, de 7 e 21, para que você possa purificar as coisas que precisam ser purificadas na sua vida, apoiando com todas as energias que a gente falou, né, a energia da natureza, a energia de Kuan Yin, a energia dos seres da terra, e aí transformar toda essa lama, né, essa carga mais densa, em águas cristalinas, em bastante luz, né? Isso é bem importante. E aí, se você quiser também usar energias mais sutis, você pode trabalhar com o nosso Reiki Xamânico Estelar. Ele é um processo também de autocura, de autoaplicação. Você também pode ajudar muito as pessoas da sua família, o seu trabalho. Então, você vê que melhora muito em vários níveis, né? E aí, se você quiser participar, né, última turma desse ano, dia 27 e 28 de setembro, lá na Hathor, ele é um curso só presencial, então, infelizmente, esse curso não tem online, mas se você está aqui, consegue chegar aqui na Vila Madalena, manda uma mensagem para a gente no WhatsApp que a gente passa mais informações. O telefone é o 11 96767 4841, 11 96767 4841, e fiquem ligados, porque quando tiver mais um banho de floresta, a gente avisa. Talvez não seja esse ano, mas mais para o ano que vem a gente tenha mais um banho de floresta para fazer mais conexões com a consciência de Gaia, mais conexões com o nosso eu, natureza, e você realmente sentir com a natureza, né? Eu acho que isso é o mais importante dessa consciência planetária que a gente precisa desenvolver. Então, eu espero que vocês tenham uma semana purificada, mas cheia de luz e bastante alegria. Até mais. Tchau, tchau.